Saiba tudo o que vai acontecer em sua novelinha preferida. Flagras, notícias e alerta de spoiler. Tudo a partir de agora. Dia 19 de agosto, em A Que Não Podia Amar, Rosaura teme ficar pobre e questiona a Ana Paula se Rogério está pobre. O Bruno ainda conforta a Rosaura, dizendo que o Rogério não está pobre, e sim está passando apenas por problemas sérios financeiros. Ele ainda acrescenta dizendo que o Rogério ainda tem milhões em sua terra, espalhado a mundo afora. Rosaura então fica até mais tranquila com a notícia. Rogério olha a fotografia que tirou ao lado de Ana Paula e Marquinho no dia do casamento de Cíntia e se emociona. Mas antes que isso aconteça, algumas coisas acontecem, tais como, por exemplo, Rogério e Gustavo. Os dois têm uma conversa séria. Daí ele pede a Gustavo que os dois respeitem seus matrimônios. Rosaura comemora a morte de Rodrigo com Bruno. Cíntia briga com Rogério por causa de Vanessa e o chama de duas caras por saber que Vanessa quis vender as terras lá negras e ele não quis comprar. Miguel desmascara Bruno por ter implantado nas coisas de Rogério as coisas de Gustavo. Após Cíntia e Rogério brigarem, Cíntia chora suas mágoas para Gustavo e ele investiga então a herança da esposa e constata então que o fazendeiro está sem dinheiro. No dia 20 de agosto, Gustavo coloca Ana Paula contra a parede, mais uma vez, e questionando ela se realmente não ama mais. E se caso for o contrário, ele está disposto a tudo por ela, até mesmo de se separar de Cíntia de imediato, se ela quiser ficar com ele. O malvado Bruno tenta tirar proveito e acaba se envolvendo com a funcionária do conselho tutelar. Assim ele pensa em ficar a par de tudo que acontece no caso do filho de Rogério. Marquinho acha o anel de casamento de Ana Paula que Rogério deu, e a Ana Paula, e ele guarda para entregar a Ana Paula em um momento provínsio. Será nesse capítulo que a Vanessa será humilhada, pois o Rogério avisa que Ana Paula e ele estão dispostos a tentar fazer o casamento dar certo, e que Vanessa não poderá seguir vivendo na fazenda, deixando a vilã com cara no chão. Os dois discutem no quarto e Ana Paula fica sem reação, então decide sair e deixar os dois conversarem a sós. Após o clima ruim passar, Ana Paula e Rogério fazem planos e, como uma família feliz, Marquinho, Ana Paula e Rogério dormem juntos. Pela manhã, Vanessa diz a Ana Paula que aceita que perdeu Rogério, pois ela aprendeu a lição com tudo o que aconteceu, diz ela fingindo arrependimento. Vanessa, cheia de segundas intenções, pede que Paula deixe continuar morando na casa. Vanessa aceita ainda acrescentar que é muito humilhante para ela perder esse favor, após tudo que lhe aconteceu. Fala ela se referindo à traição que houve há poucos dias. Maria avisa a Gustavo que Ana Paula registrará Marquinho como seu filho, deixando o chato sem reação. Pois é, a nossa mocinha tomou uma decisão. Foi de ficar com Rogério. No dia 23 de agosto, Elsa, que confundiu a Paula com Vanessa nos capítulos anteriores, pede perdão à filha por ter trocado os medicamentos de seu pai e diz que se ele não a perdoar, Frederico nunca deixará de assombrá-la e ela precisa se livrar dele, diz ela em tom de loucura. Elsa conta detalhes de como matou Frederico e culpa Ana Paula pela morte do marido e de todas as coisas ruins que lhe aconteceu. Chorando, a esposa de Rogério pede que Elsa a solte e, desesperada, sai do quarto onde está a mãe da vilã e fica estarrecida. Ernesto acompanha Ana Paula e a consola, dizendo que o que Elsa falou pode não ser verdade, pois a mulher não está bem com sua saúde mental. Ana Paula diz então ter dúvidas de que a mulher matou seu pai e diz que agora entende porque a Vanessa sempre lhe acusou. Ana Paula então vai até o quarto que Rogério está e conta que Elsa trocou os medicamentos de seu pai de propósito, causando assim sua morte prematura. Hipócrita, Vanessa vai até o quarto de Rogério também e diz que acabou de ficar sabendo pela própria Elsa de como matou Frederico e, dissimulada, finge estar em choque sem saber que sua mãe tinha sido tamanha causadora de sua dor. Ela pede perdão a Ana Paula
E com muito, mas muito fingimento, as duas se abraçam se consolando. Pois é, e Gustavo não entende Cíntia por ela não querer trabalhar em suas terras e não ter nenhuma responsabilidade por ali. E os dois discutem. Ele conversa com Maria e diz que pensou que a mulher quisesse trabalhar e ao menos lhe ajudar, já que a fazenda é dela. Mas Cíntia se nega a fazer qualquer coisa na fazenda que lhe dê trabalho e diz ele estar cansado de brigar com a esposa dia após dia. Maria confessa a Gustavo que o pai de Rogério roubou Cíntia dela e deu para a mãe de Rogério. E Maria, emocionada muito ao lembrar cada detalhe de como as coisas realmente aconteceu, e emociona Gustavo por saber de como Maria, estando tão perto de sua filha, sofreu tanto. Minha gente, rapadura é mole. Minha gente, o coco é seco, hein? Novela tá na reta final e muitas coisas ainda estão por acontecer. Então é isso, deixe seu like, curtam nossos vídeos, o like, comentem, compartilhem em suas redes sociais. Um grande abraço. Se tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, deixem aqui abaixo em comentários, será um prazer responder você. No dia 22, Maria entra no quarto de Elias e acaba que flagra o Elias e Cíntia se beijando deitados na cama no maior amasso. Aí já viu, né? Será babado, confusão e gritaria. A mãe de Cíntia diz que não vai permitir uma traição desse tamanho e por um impulso dá um tapa na cara de Cíntia bem forte. Mas ainda na fazenda, Hilda vê Ana Paula e Gustavo conversando e vai avisar Rogério que Paula estava sozinha conversando com Gustavo. O fazendeiro então diz que permitiu que os dois colocassem então um ponto final na relação que tiveram lá no passado. Ana Paula diz a Gustavo que se sentia confuso e pensava que poderia ter outra oportunidade por causa do seu filho que esperava. Gustavo diz que é melhor saber as coisas agora, pois sobre seus sentimentos, do que viver na incerteza para o resto da vida. Maria avisa a Cíntia que vai contar a Rogério do caso dela com Elias. E chorando, Cíntia pede que a empregada não faça isso, pois poderia lhe custar seu casamento. E ela não gostaria que acabasse tudo mal, pois ela ama Gustavo. Maria então diz que não pode esconder isso de Rogério. E a filha da empregada então pede que principalmente ele não entenderia o que acabou de lhe acontecer e pede tudo por tudo segredo. Maria avisa a Elias que se ele não deixar Cíntia em paz, irá se ver com ela. Nesse momento, Gustavo chega e os dois questionam o capataz. Os dois então começam a trocar socos. No mesmo capítulo, lá no hospital, Elza chama Paula e Vanessa e pede que a ajudem. Paula fica chocada. Elza pede que Ana Paula a perdoe, enquanto a chama de Vanessa. Ana Paula fica sem entender e a mulher continua pedindo seu perdão. Elza conta que matou Frederico e Paula fica chocada e sem nenhuma reação com tudo que ouviu. Enfurecido, Elias diz a Maria que vai dizer tudo a Gustavo. Maria implora que ele não faça isso, pelo bem de Cíntia. Elias então tem em mãos uma forma de manipular Cíntia e fazer com que Maria pare de pegar em seu pé. Eita, que o Elias tá rabugento, hein? No dia 23 de agosto, Elza, que confundiu a Paula com Vanessa nos capítulos anteriores, pede perdão à filha por ter trocado os medicamentos de seu pai e diz que se ele não a perdoar, Frederico nunca deixará de assombrá-la e ela precisa se livrar dele, diz ela em tons de loucura. Elza conta detalhes de como matou Frederico e culpa Ana Paula pela morte do marido e de todas as coisas ruins que lhe aconteceu. Chorando, a esposa de Rogério pede que Elza a solte e, desesperada, sai do quarto onde está a mãe da vilã e fica estarrecida. Ernesto acompanha Ana Paula e a consola, dizendo que o que Elza falou pode não ser verdade, pois a mulher não está bem com sua saúde mental. Ana Paula diz então ter dúvidas de que a mulher matou seu pai e diz que agora entende porque a Vanessa sempre lhe acusou. Ana Paula então vai até o quarto que Rogério está e conta que Elza trocou os medicamentos de seu pai de propósito, causando assim sua morte prematura.
Hipócrita, Vanessa vai até o quarto de Rogério também e diz que acabou de ficar sabendo pela própria Elsa de como matou Frederico e, dissimulada, finge estar em choque sem saber que sua mãe tinha sido tamanha causadora de sua dor. Ela pede perdão a Ana Paula e, com muito, mas muito fingimento, as duas se abraçam se consolando. Pois é, e Gustavo não entende Cíndia por ela não querer trabalhar em suas terras e não ter nenhuma responsabilidade por ali. E os dois discutem. Ele conversa com Maria e diz que pensou que a mulher quisesse trabalhar e ao menos lhe ajudar, já que a fazenda é dela. Mas Cíntia se nega a fazer qualquer coisa na fazenda que lhe dê trabalho e diz ele estar cansado de brigar com a esposa dia após dia. Maria confessa a Gustavo que o pai de Rogério roubou Cíntia dela e deu para a mãe de Rogério. E Maria, emocionada muito ao lembrar cada detalhe de como as coisas realmente aconteceu. E emociona Gustavo por saber de como Maria, estando tão perto de sua filha, sofreu tanto. Minha gente, rapadura é mole. Minha gente, o coco é seco, hein? Novela tá na reta final e muitas coisas ainda estão por acontecer. Então é isso, deixe seu... Comentem, compartilhem em suas redes sociais. Um grande abraço. Se tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, deixem aqui abaixo em comentários. Será um prazer responder você. Então, o Rogério fica à beira da morte. Tudo isso porque o nosso mocinho será envenenado pelo malvado do Bruno, que tentará tirar o nosso mocinho de cena. Que Bruno entre e sussurre em seu ouvido que agora sim, nunca mais você poderá me humilhar. Ele retira a seringa do bolso com um líquido amarelo e exeta no soro o veneno. A cena é cortada e mostra Ana Paula entrando no quarto confiante que Rogério está bem. E lá ela depara com ele sem ar, sem movimentos, passando muito mal e o coração acelerado. Ela se desespera e começa a gritar por ajuda. Ernesto, mais uma enfermeira, entra para socorrer Rogério e a enfermeira avisa que lhe deu apenas soro e medicamento prescrito. Ernesto manda Ana Paula se retirar, pois vai atender Rogério. Ela diz que não vai sair dali, que ela também é enfermeira. Ernesto diz que ela não pode estar ali e ela sai. Ao chegar chorando na sala de espera, o cara de pau de Bruno está lá e pergunta descaradamente o que houve. Paula diz que Rogério está sem ar e estava muito mal. Bruno então a consola, dizendo que pode ser reação da cirurgia e ela lhe garante que não é normal. Esse foi o spoiler de hoje. Se inscreve no canal e deixa aqui no vídeo sugestões para os novos vídeos.